Olá, excelente tarde de quarta-feira a você que nos acompanha ao vivo na TV Floripa, o canal 4 da NET. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou aqui conversando com professores do IIPC Florianópolis. Lembrando que o IIPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Estuda a projeção da consciência, estuda o autoconhecimento, o parapsiquismo e outros fenômenos relacionados. Hoje vamos conversar com o professor Lissandro William sobre a assistência através do parapsiquismo. Na semana passada nós conversamos sobre o parapsiquismo, que é a percepção além dos 5 sentidos. Então vamos dar sequência a essa conversa com o professor Lissandro. Lembrando que o Lissandro, ele é administrador de empresas, ele é professor universitário nessa mesma área, é voluntário, professor da Conscienciologia e pesquisador desses temas também no IPC Florianópolis. E você que nos assiste, você tem claro o que é assistência? Quais as formas de ajudar a si e aos outros? Você sabe o que é o parapsiquismo? E você sabia que o parapsiquismo pode ser desenvolvido? Pois então, se você tem interesse nesses assuntos, você é nosso convidado para essa conversa. Lissandro, que bom te receber aqui novamente. Seja muito bem-vindo, Lissandro. Obrigado, Eliane. O prazer é meu. Lissandro, você falou na outra vez sobre o parapsiquismo, a percepção além dos 5 sentidos, né? E a respeito da assistência, o que vem a ser a assistência dentro da Conscienciologia? Eliane, a assistência é o auxílio, o amparo, a ajuda que a gente presta para as outras pessoas ou outras consciências. A gente denomina consciência pessoa, o ego, o self, a alma, o espírito, tudo são sinônimos. Então é ajuda que a gente dá para as outras pessoas. Essa ajuda, digamos assim, o ser humano é um ser social, ele vive em convívio com outros. E essa troca de experiências, o que eu já sei mais eu ensino para os outros, o que o outro já sabe de uma maneira com mais experiência, ele ensina para mim e assim por diante. Essa troca auxilia o nosso crescimento e auxilia a nossa evolução. Uma das piores coisas seria ficar na ociosidade da assistência. E quando a gente fala em assistência, a gente muitas vezes relaciona com a ideia, o que é a vida, o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha programação existencial. E em geral, a gente pode dizer que programação assistencial tem alguma coisa a ver em relação à assistência. E Lissandro, você falou agora em programação existencial. O que vem a ser essa programação e qual a sua relação então com a assistência? A programação existencial são as metas que a gente traça antes de renascer. Então, antes da gente vir aqui para essa dimensão física, ganhar um novo corpo físico, a gente define algumas metas para o nosso crescimento evolutivo. O que a gente quer fazer? Em geral, essas metas estão relacionadas com alguma coisa que a gente precisa melhorar e que durante essa experiência aqui de vida, a gente vai conseguir, através das experiências, das trocas de experiência, do auxílio das pessoas, vai conseguir fazer. A gente até trouxe um livro hoje aqui, que é o Manual da Proexis. Esse livro fala as diretrizes gerais, então quem tiver mais interesse, esse livro está disponível para download na internet atualmente. É só acessar www.editares.org e baixar esse livro em PDF. Então a pessoa vai saber mais sobre programação existencial. Mas em relação à assistência, então se eu tenho vontade de ajudar outras pessoas, outras consciências, o que acontece? Em primeiro lugar, eu vou ter que começar me ajudando, porque tem um ditado que diz que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, se a gente não tem experiência, por exemplo, em domínio de energias, ou nunca trabalhou com as energias, nós não vamos conseguir ajudar outra pessoa. Por quê? Não sabemos sobre aquilo. Se a gente não tem paz interior, é sempre ansioso, eu não vou conseguir ajudar uma pessoa ansiosa porque nem eu sei como fazer isso para mim. Então, a assistência está relacionada com a programação porque a gente vai num crescendo de assistência. A gente começa nos auxiliando para conseguir, posteriormente, ajudar as outras pessoas. A gente passa a auxiliar o nosso grupo karma, que são as pessoas mais próximas de nós mesmos, de convívio familiar. Posteriormente, a gente começa a fazer uma assistência mais ampla, passando informações que podem ajudar qualquer pessoa que não faz mais parte do nosso grupo karma.
qualquer pessoa de um país que não seja o Brasil, já estamos falando de polikarma. Então é uma ampliação da assistência. Uma assistência mais ampla, né? Isso. E onde é que entra, Alessandro, o parapsiquismo relacionado à assistência? Então, se a gente está falando que a pessoa tem vontade de ajudar os outros, ela entende que a realidade é de determinada maneira. Mas o parapsiquismo vem mostrar que a realidade não é somente a percepção que a gente tem através dos nossos 5 sentidos, que nem a gente falou em outro programa. Ou seja, essa realidade ela é mais ampla, faz parte dela a percepção das energias, a percepção de outras dimensões, várias vidas e experiência que a gente já tem. Então, quando a gente fala em auxiliar, em ajudar, muitas vezes a gente vai utilizar um traço pessoal nosso, que a gente já trabalhou em várias vidas, já está bem desenvolvido, e que a gente consegue ensinar ou passar para os outros essa experiência nisso. Então o parapsiquismo ele amplia a realidade, ele mostra que a realidade é muito mais ampla do que somente o nosso corpo físico e essa dimensão física. Se a realidade é muito mais ampla, o que acontece com a assistência? Quando eu vou querer ajudar, eu tenho que levar isso em consideração, porque senão eu vou estar sendo restrito na minha assistência, eu não vou estar considerando fatores que muitas vezes afetam. Por exemplo, as energias afetam as pessoas, afetam os ambientes, afetam os locais de uma maneira geral. Então, se eu não levo isso em consideração, a minha abordagem ela vai ser até certo ponto pequena, restrita, e não vai dar conta de tudo isso. Então, todos os fatores parapsíquicos, os fenômenos parapsíquicos, eles vêm para contribuir, para aumentar a assertividade na assistência e para compreender melhor essa nossa realidade. E parece que na conscienciologia o parapsiquismo ele é visto assim de forma técnica, de forma a ser aplicada no cotidiano, né? E não como algo grandioso para alguns privilegiados, algo mais para o dia a dia, não é? O parapsiquismo pode ser desenvolvido, basta a vontade da pessoa. Então, se ela tem interesse, estão falando que as energias existem, vamos testar, vamos ver se é verdade, tem sentido isso ou não. Então a pessoa começa a vivenciar os fenômenos, ela começa a experimentar e não ficar, digamos assim, passar uma informação, será que é verdade ou não é? Não, ela vai experimentar. Então é algo prático que ela pode vivenciar, e na assistência também. Ela pode utilizar as energias para fazer assistência e ela pode depois fazer uma avaliação se surtiu efeito, se não surtiu, o que aconteceu, o que foi diferente de um outro tipo de ajuda ou de auxílio que ela faria naquela situação. E você teria exemplos práticos, então, dessa aplicação da assistência relacionada com o parapsiquismo? Sim, a gente tem alguns exemplos. Os fenômenos parapsíquicos são muitos, são amplos, então vamos pegar alguns deles. Por exemplo, a clarividência é um fenômeno parapsíquico. O que é a clarividência? A clarividência é a possibilidade que a pessoa tem de enxergar além da visão normal dela, ou seja, seria uma paravisão, seria uma visão mais ampla do que essa realidade. O que ela pode enxergar a mais do que essa realidade? Ela pode enxergar a psicosfera de uma pessoa, que é o conjunto das energias, da aura, que perfazem o corpo dela. Então ela pode enxergar a psicosfera de uma pessoa quando ela encontra essa pessoa no ambiente de trabalho, na rua, em qualquer outro local, e analisar se essas energias da pessoa estão positivas ou se estão mais negativas ou entrópicas. Por que isso? Ela pode, daí, digamos assim, de acordo com essa percepção, saber que a pessoa está necessitando de auxílio, de ajuda, e já esterilizar energias ou às vezes trocar alguma palavra, algum auxílio com ela, alguma informação que ajude ela. O que mais ela pode perceber? Ela pode ir no ambiente e perceber que aquelas energias do próprio ambiente já estão lá e estão entrópicas. Entrópicas seriam confusas, conturbadas? Conturbadas, ruins, a pessoa começa a se sentir mal naquele ambiente, às vezes começa a ficar irritada, ela começa a sentir até efeitos no corpo físico, começa a ter uma dor de cabeça ou outro mal-estar, dor de barriga, alguma coisa assim também pode acontecer. Então é percepção das energias. Além disso, com a clarividência, ela ainda consegue perceber no ambiente consciências que não possuem mais o corpo físico, que nesse momento estão em outra dimensão, chamada dimensão extrafísica. Então ela pode perceber se essas consciências estão no ambiente, se não estão, o que elas estão fazendo lá, qual a intenção
que essas consciências têm. E à medida que a pessoa conhece, ela vai ter essa percepção sem medo, né? Sem assombro. Exato. Sobre esse assunto. O medo geralmente vem do desconhecido, como eu falo. Então, quando a pessoa começa a perceber, ela começa a compreender melhor. Um outro fenômeno parapsíquico é da intuição, que é a transmissão de ideias. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas, por exemplo, alguma ideia que a gente teve, muitas vezes foi uma intuição que a gente teve de outra pessoa ou de uma consciência extrafísica que não tem o corpo, mas que passou para nós quando a gente estava conversando com uma pessoa e querendo ajudar ela. Já aconteceu comigo em várias situações de eu ter uma ideia e falar aquilo para a pessoa. Você já pensou sobre isso? E daí depois, quando terminou a conversa, ficar refletindo assim, não, mas eu nem estava pensando naquilo, e foi uma ideia que surgiu, e a princípio foi uma ideia passada por uma consciência que estava interessada em auxiliar a pessoa, e passou a ideia através da telepatia. Então é um fenômeno que muitas vezes a gente tem ideias, tem insight, tem intuição, e que considera que é somente nosso, mas muitas vezes pode ser auxílio de uma outra consciência ainda. E esse auxílio, nesse caso, desse exemplo que você falou, seria uma consciência amparadora? Você poderia explicar um pouquinho o que são os amparadores? Quando a gente está falando em assistência, existe uma consciência chamada amparador. Amparador é uma consciência que não tem o corpo físico no momento, mas ele tem a mentalidade extremamente assistencial. Então ele está com o objetivo, com a intenção de ajudar quem está precisando. Então, se está ocorrendo uma situação em determinado local, muitas vezes ele chega lá e ele passa informações através do quê? Através da intuição. Ou ele ajuda com as energias para que as pessoas consigam, digamos assim, ter uma experiência e uma consiga ajudar a outra, ou uma consiga mudar a ideia, reciclar a ideia que ela estava pensando, começar a pensar diferente. E isso ajuda não somente ele que está interessado na assistência, mas todo o grupo, de uma forma geral. Ok, Lissandro. E, assim, a projeção da consciência, ela é também um fenômeno parapsíquico, né? E é possível, então, fazer assistência no extrafísico, estando projetado? O fenômeno da saída fora do corpo, que a projeciologia estuda, é um fenômeno parapsíquico. A gente fala que é um fenômeno anímico. Anímico por quê? Porque ele é proporcionado pela vontade. Embora algumas pessoas, às vezes, tenham essa experiência proporcionada com a ajuda de um amparador. Então já seria um fenômeno parapsíquico, mas de uma maneira geral a gente pode classificar assim a experiência fora do corpo como um fenômeno parapsíquico. O que acontece? A assistência pode ser feita no extrafísico. Então, muitas vezes o amparador utiliza nossas energias à noite para ajudar uma outra consciência necessitada de energias. Eles também podem, durante o extrafísico ou algum local que a gente, com a saída fora do corpo, pode visitar, pode assistir algum evento no extrafísico, alguma palestra, algum acontecimento, alguma experiência, algum drama no extrafísico que esteja acontecendo que vai nos proporcionar experiências pessoais para lidar melhor no nosso dia a dia. Então a assistência ocorre, digamos assim, 24 horas, principalmente para uma consciência que já tem um nível de assistencialidade um pouquinho maior, que é um pouquinho mais evoluída e que pensa assistência de uma maneira geral, que seria o caso do amparador. Ok, Lissandro. Agora teremos um breve intervalo e na sequência continuaremos conversando com o professor Lissandro William sobre a assistência através do parapsiquismo e vamos continuar falando sobre a projeção da consciência, sobre técnicas assistenciais de alto nível, né, e como a pessoa desenvolver a sua assistencialidade no parapsiquismo, através do parapsiquismo. Até o intervalo, até daqui a pouco. Olá, voltamos na programação da TV Floripa, programa Floripa em Foco, com a participação de professores do IIPC Florianópolis aqui nas quartas-feiras. Hoje temos a presença do professor Lissandro William, estamos falando sobre a assistência através do parapsiquismo. Lissandro, você estava trazendo alguns exemplos, né, sobre como assistir utilizando o parapsiquismo. Teria algum exemplo que você queria acrescentar? Sim, Eliane, a gente pode citar um exemplo que é chamado acoplamento energético. O que é isso?
a pessoa quando está conversando com outro, quando tem intenção de ajudar outra pessoa, ela pode fazer com que as energias das duas se conectem, e isso se chama acoplamento, acoplar as minhas energias com a outra pessoa. Se eu for empático e tiver uma boa intenção de ajudar, muitas vezes aquela pessoa vai perceber a minha intencionalidade sadia, positiva, cosmoética, e vai facilitar a transmissão de alguma informação ou de alguma coisa que possibilite para ela aprender ou ajudar nesse sentido. Então, isso acontece frequentemente por aí, as pessoas se encontram, existe o acoplamento das energias entre elas, que a gente chama de assimilação das energias, assimilação energética. Posteriormente, tem que existir a desassimilação energética para as pessoas não ficarem vinculadas energeticamente, mas é possível fazer assistência através do parapsiquismo, fazendo assimilação com as energias da outra pessoa. E Lissandro, para as pessoas que queiram desenvolver o parapsiquismo, entender mais sobre esses fenômenos e exemplos que você falou, acoplamento energético, clarividência, projeção da consciência, teria algum curso no IPC, né, que ajude nesse desenvolvimento? Tem sim, Eliane. A gente tem um curso no IPC que é chamado CIP, Curso Integrado de Projeciologia. O que trata esse curso? São 20 aulas de 2h30 cada aula. Tem 2 horas de teoria e meia hora de exercício energético. Então o parapsiquismo ele é desenvolvido muito com o trabalho das energias. Meia hora de exercício energético em toda a aula. Por exemplo, a aula 6 desse curso aqui trata só sobre fenomenologia, ou seja, todos os fenômenos parapsíquicos que a gente está falando, clarividência, pré-cognição, retrocognição, vários outros que durante os programas a gente tem falado aqui. Então se discute mais para a pessoa saber. No final da aula, na parte energética, além de fazer mobilização das energias, circulação, esterilização, a pessoa também faz clarividência facial com o professor, que foi aquele primeiro exemplo que eu citei aqui. Através da clarividência, ela vai perceber as energias do ambiente, ela vai perceber as consciências que estão no ambiente e assim por diante. Então é um investimento muito interessante para quem quer saber mais. Em março agora começa um curso do CIP, aqui em Florianópolis. Então é só entrar em contato com o IPC através da internet ou do telefone 3224-3446. Tem outras formas de aprender, por exemplo, tem um livro aqui só sobre dinâmicas parapsíquicas. Esse livro é um livro de 7 anos de experiência, toda semana, de trabalhos com as energias feitos pelos professores no Centro de Altos Estudos da Consciência, que fica em Foz do Iguaçu. Então eles aplicaram mais de 14 técnicas energéticas e ali estão os relatos do que aconteceu ou não. Claro que somente com o livro, às vezes a pessoa sente dificuldade. Então um curso facilita porque no curso é ensinado de forma prática como ela mexer com as energias. Então primeiro ela aprende através do curso, depois ela aprimora e acrescenta através de outros livros. E Lissandro, no CIP tem uma aula que é só sobre técnicas energéticas também, né? E tem laboratório? Tem uma aula que fala só sobre bioenergias. Então vai discutir e tirar todas as dúvidas que a pessoa porventura possa ter sobre bioenergias, o que é, o que não é, e vai facilitar para ela. Tem um laboratório de técnicas projetivas que vai mostrar, digamos assim, a otimização do ambiente para que ela consiga ter essa experiência fora do corpo e quais técnicas aplicar, o que é melhor, etc. e tal. Ok, Lissandro. E assim, voltando à questão da assistência através do parapsiquismo, né? Tem alguma técnica desenvolvida na Conscienciologia que seja uma técnica bem avançada? Uma técnica que tem a ver com o parapsiquismo também, por quê? Porque vai ajudar a ampliar a percepção do parapsiquismo, é a TENEPS, Tarefa Energética Pessoal. Em que consiste a TENEPS? É uma técnica de doação de energias diariamente no mesmo horário, de 50 minutos a 1 hora, feita pela consciência ou por cada um de nós, pelas pessoas que se interessem em aplicar essa técnica, no ambiente reservado que ela escolha para fazer e com o auxílio dos amparadores, que a gente citou anteriormente, que é uma consciência com a mentalidade positiva, a mentalidade de assistência, vai ajudar ela
a organizar esse trabalho e direcionar essas energias que ela está doando para consciências que estejam necessitadas de energias ou que precisam das energias para melhorar energeticamente e, a partir desse momento, conseguir pensar ou mudar, reciclar alguma ideia. A gente até trouxe um livro aqui, que é o Manual da TENEPS. Quem tem, digamos assim, interesse em conhecer mais essa técnica ou em algum momento está aplicando ela, pode comprar o livro, se preferir, ou pode também baixar esse livro da internet. Ele também está disponível, igual ao manual da ProEx, que foi mostrado anteriormente, no endereço www.editares.org. Então você entra na página dessa editora e você baixa esse livro em PDF. Então você lê mais sobre algumas evitações que precisam ter para fazer essa técnica, porque a pessoa precisa ter um mínimo de organização para fazer sempre no mesmo horário, ela já precisa ter uma sustentabilidade financeira, já precisa estar com a vida um pouquinho mais organizada. Precisa também ter um pouco de percepção das energias, já que ela vai doar energia, ela tem que perceber que está doando, ela tem que perceber a equipe que ajuda, se tem amparador, se não tem. Então o parapsiquismo dela, ela precisa ter um pouquinho de parapsiquismo. Então é bom estudar, ler, fazer algum curso, trabalhar o parapsiquismo antes de começar a aplicar a técnica, porque vai facilitar. Não quer dizer que seja um empecilho começar antes, mas facilita muito se você já tiver uma percepção melhor sobre isso. Lissandro, então a TENEPS é a sigla de Tarefa Energética Pessoal, né? E as pessoas que queiram ser auxiliadas através dessa técnica, tem um e-mail no IPC de Florianópolis. Queres que eu divulgue esse e-mail? Sim, pode ser? Pode ser. Então, as pessoas que queiram colocar seus nomes para receber essa ajuda através da TENEPS, podem enviar e-mail para pedidodetenepsfln@gmail.com. Então, quando escreverem, pedindo ajuda lá, energética, é importante colocar o seu nome, data de nascimento ou a idade, o endereço da pessoa e o motivo pelo qual a pessoa está precisando dessa assistência. Então, se você conhece, não precisa ser só você que está necessitando de assistência energética, pode ser algum conhecido que no momento esteja passando por uma dificuldade. Essa pessoa pode fazer o pedido diretamente para o Instituto, ou pelo e-mail, que nem você passou, ou se for assistir uma das nossas palestras, todas as sextas-feiras, às 19h30, ela também pode fazer o pedido lá pessoalmente para algum dos voluntários que atendem. E nessa sexta-feira a palestra é sobre retrocognições, se eu não me engano? Exato. E também gostaria de divulgar que amanhã à noite, ao invés de palestra gratuita, a gente vai estar tendo uma aula experimental do CIP, que é esse curso que a gente divulgou aqui, do coisinha do curso de integrado de projeciologia, que foi divulgado. O que é uma aula experimental? É uma aula demonstrativa do curso. Então, além da parte teórica disso, do assunto que vai ser abordado, tem meia hora de prática energética. Então, aquela pessoa que tem interesse assim, quero perceber as energias, quero experimentar se realmente existe isso ou não. Na aula experimental tem a possibilidade no final de fazer alguns exercícios energéticos que vão estar sendo ministrados pelo professor que vai estar lá. Então a pessoa vai poder ter essa experiência de como é que é uma aula do CIP e de como é que é um trabalho com as energias. Então, ok, Lissandro, temos a aula experimental amanhã às 19h30 e a palestra gratuita depois de amanhã, também 19h30, na Avenida Rio Branco, né? Isso, na Avenida Rio Branco, número 354, no edifício Maxins, todas as sextas-feiras, não somente nessa próxima, mas todas as outras. E a pessoa que queira acessar informações através do site, tem a agenda lá com outras atividades, Tem né? agenda, porque caso ela não consiga ir numa palestra em determinado momento, ou queira saber o tema, ou queira fazer um curso que não agora, mas em outro momento, ela acessa também o IPC pela internet. Ela entra em Florianópolis, no Centro Educacional de Florianópolis, e no Centro Educacional de Florianópolis vai aparecer a agenda com os cursos e os telefones para entrar em contato. Ok, então, Lissandro, muito obrigada, pelas informações que você trouxe. A gente está chegando aqui ao tempo do programa de hoje. E pelos livros, todos os exemplos que você trouxe aí sobre o parapsiquismo e assistência, tá? E retorne outras vezes aqui. Obrigada. Obrigado.
E agradecemos também a sua audiência que nos acompanha através do canal 4 da NET, e também você pode nos acompanhar não só aqui na Grande Florianópolis, mas em qualquer lugar através da internet, no site www.tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. E lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando com o professor Ian Alves. Ele vai falar sobre crianças com ciências multimilenares. Então você é nosso convidado também para essa próxima entrevista. Até lá!